Vamos ler Marcos capítulo 16, amém? Os 8 primeiros versículos, Marcos 16, de 1 a 8. Sobre este momento que nós já celebramos aqui. Pregar em dia de festa assim é sempre muito desafiador, porque a gente vai ficar repetindo tudo que você já ouviu aqui, mas Deus é bom demais, né? É para afirmar aí no teu coração, amém? O que Ele tem para você. Aquilo que Ele tem para você não é pouco, é muito. Você precisa se apossar disso em nome de Jesus. Capítulo 16 do Evangelho de Marcos, verso 1 diz assim: Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: Quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele, vocês estão procurando Jesus o Nazareno que foi crucificado, mas ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Agora vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: Ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Amém? Senta aí no teu lugar, glória a Deus. Glória a Deus. Quero falar um pouco desse momento que nós estamos vivendo todo ano, né? Um momento importante das nossas vidas. E porque está se findando, acabou, aliás, uma semana muito relevante para a nossa tradição, que é a nossa Semana Santa, né? E seria bom, muito bom lembrar o quanto essa semana foi difícil. Eu quero voltar nela para você entender um pouco. No primeiro dia dela, domingo de Ramos, domingo passado, foi o primeiro dia dessa semana, e nós vemos Jesus entrando em Jerusalém montado no jumentinho. Nós meditamos isso em Marcos 11, e durante essa semana muita coisa aconteceu. Foi uma semana de muita atividade para Jesus, sendo que na quinta-feira, Jesus instituiu a Santa Ceia. Na quinta-feira ele partiu o pão e o vinho com os seus discípulos, ele lavou os seus pés, e ele deixou muito claro quais seriam as bases daquilo que importa para a sua igreja. Isso foi na quinta-feira à noite. E na sequência, naquela mesma noite, eles foram para o Getsemane, o momento que já foi representado aqui, um lugar de uma tremenda aflição, porque o cálice que Jesus haveria de beber não era nada, era realmente muito difícil. E aí, nesse mesmo momento, que para nós é a quinta-feira à noite, mas para eles já era a sexta, só para você entender, porque naquele tempo, quando acabava o dia? Quando ele escurecia às 6 horas da tarde. Então o dia se findava às 6 horas da tarde, quando escurecia e começava um novo. Hoje para nós vai até meia-noite, né? Mas naquela época não. Então para nós, na quinta-noite, que para eles já era a sexta, Jesus foi preso no jardim, e começa toda a agonia da sexta-feira da paixão. Começa toda a dor. Ele passou aquela noite sendo torturado. A noite inteira, da quinta para sexta-feira, sendo torturado. No amanhecer da sexta-feira, ele é condenado na parte da manhã e levado para o lugar que seria crucificado. É o que nós chamamos da Via Dolorosa. É o que nós chamamos aquele percurso dele carregando a sua pesada cruz. Já foi encenado aqui de uma maneira bonita. Eu preciso explicar porque às vezes as pessoas perdem o pé. Naquela mesma sexta, ao meio-dia, isso foi de manhã, acordado e tal, condenaram ele, levaram, percorreu, teve Simão Cirineu. Ao meio-dia ele foi crucificado. Ao meio-dia, tudo que você viu aqui. E às 3 horas da tarde, foi uma agonia na cruz de 3 horas. Agonia, óbvio, que começou na noite anterior, com toda a clausura e tal. Ele foi, então, crucificado, e às 3 horas da tarde, ele entregou o seu espírito, ele veio a morrer na cruz do Calvário. Veja, isso foi no final da sexta-feira. Ele morreu às 3, e a partir das 3 horas, no final daquela sexta, o Evangelho diz que naquela mesma tarde, José de Arimateia, ele era um fariseu destacado na liderança, no Sinédrio. Ele era importante, e ele
tinha se comovido muito com a história e com tudo que Jesus, ele sabia quem Jesus era, e ele vai ao governador Pilatos e pede o corpo de Jesus, que está na cruz. Imagine lá, às 4, 5 horas da tarde, Jesus ainda pregado. Ele vai lá e pede o corpo, e o governador Pilatos fala, tá bom, pode levar. Marcos 15, a partir do 46, diz que então José comprou um lençol de linho, e baixou o corpo de Jesus da cruz. José envolveu Jesus no lençol e colocou em um sepulcro cavado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. E Marcos diz o seguinte: Maria Madalena, Maria mãe de José, viram onde ele fora colocado. As mulheres foram atrás para ver onde é que tinham colocado o corpo dele. Entendo isso aqui, tudo isso aqui no finalzinho daquela sexta-feira à tarde. E às 6 horas da tarde, o que ia acontecer? Iria anoitecer e ia começar o 7º dia, que é o sábado. Entende? Aquelas 6 horas ia começar. E no sábado ninguém podia trabalhar. José leva Jesus para aquele túmulo no final do dia. Lá para 5 e tanto, quase 6. E ele coloca, e ninguém ali, porque ia começar o sábado. E nem José de Arimateia, e nem as mulheres que acompanharam Jesus até a cruz, que estavam nos pés da cruz e que também acompanharam para ver onde tinha sido sepultado, puderam enterrá-lo de uma forma digna. Por quê? Porque estava acabando o dia, ele foi enterrado às pressas, porque o sábado estava começando e elas não podiam fazer nada, nem ele. Simplesmente colocaram ele lá, fecharam e largaram. Então vejam, entenda essas pressas todas aqui. Nessa semana que foi muito difícil, ela se encerra da pior maneira ainda possível, porque acabou com a morte dando a última palavra. Foi uma celebração da morte ali, acabou difícil, em toda a narrativa do Evangelho, para vocês entenderem. Nesses últimos dias, a preponderância total é da morte. Ela fala mais alto, ela ocupa metade do texto. Tanto que o último capítulo de Marcos, que é o capítulo 16, começa com ela, a morte ainda sendo muito forte. Eu fiquei pensando comigo, por que será que a morte é tão relevante nesse texto? Ora, porque não é possível separar a Páscoa da cruz, você entende isso? Marcos está sendo enfático, porque nós temos que entender uma coisa: não é possível falar de vida sem falar da morte. É inseparável, porque nós só conseguiremos celebrar a Páscoa lembrando de um Deus que abriu mão da sua glória, renunciou à sua própria vontade para passar pela cruz e morrer. Não se celebra uma coisa sem olhar para outra. A Páscoa é essa sobreposição, justaposição, sendo que para existir uma tem que ter a outra. Para existir a Páscoa tem que ter a cruz. Para vivermos a esperança da ressurreição, onde a vida vence, triunfa e reina, nós temos que passar pela morte, pela cruz da morte de nós mesmos. Senão nós não viveremos a vida de Deus. Entende a mensagem aqui do Evangelho? Você tem que compreender isso. Para que a ressurreição da Páscoa seja um fato, é necessário que a morte exista, afinal, ela precisa ser vencida. Se nós não morrermos, nós não viveremos. Isso é Evangelho. E é absolutamente necessário, tanto que Ele, o nosso Deus, fez questão de conhecer e sentir no nosso lugar a dor da morte. Ele fez questão de conhecer as nossas fraquezas. Ele se permitiu ser afetado pela morte. Ele é o Emanuel. Ele é o Deus conosco. Ele é conosco por quê? Porque Ele quer conhecer e nos ajudar nas nossas limitações, nas nossas dores, nas nossas angústias. Ele quer ser conosco em tudo que nós somos, em tudo que nós sentimos. Tem alguém que é mais com você do que Ele? Olha que lindo isso. Por que Ele fez isso? Porque Jesus é a porta aberta por Deus para que esse mundo saiba que a poderosa morte pode ser vencida. Você precisa tomar posse disso em nome de Jesus. E quem quiser cruzar essa porta vai viver. Viver não é estar no mundo andando por aí. Viver para Deus é zoé, é outra coisa, é um tipo de plenitude. Quando a Bíblia fala dessa vida de Deus, é uma plenitude de vida transbordante que as pessoas não imaginam o que é. Não é simplesmente, eu estou vivo, estou respirando. Não, é algo maior. Tanto que em João 11:25, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele e aquela que crê em mim, ainda que morra, viverá em nome de Jesus. Você crê nisso?
entenda, a morte sempre foi muito forte na mentalidade humana. Desde sempre, a morte é essa força que confronta a nossa humanidade. Ela diz que nós não vivemos. É uma força inexorável. Tanto que muita gente diz que a única certeza que nós temos nessa vida é que nós vamos morrer, né? Muita gente fala isso, em velório. A única certeza que a gente tem nessa vida é que vai morrer. Mas eu queria dizer para vocês, isso não é verdade. Essa não é a única certeza da nossa vida, não. Eu e você temos outras certezas muito mais fortes ainda. Para a raça humana, a morte é essa força poderosa que apavora as pessoas, porque ela determina o fim de tudo. Porque, eu quero que você entenda, para nós, depois da morte é só mistério, as pessoas não sabem o que virá, mas para nós não. Para quem crê, meu irmão, a morte não é nada disso. A morte não é nada mais do que uma etapa que precisa ser vencida e superada, em nome de Jesus. Eu quero que você entenda o plano de Deus para a tua vida. Aliás, na antiguidade bíblica, esse problema era assim, era do mesmo jeito. Tanto que no livro de Cantares, Cantares é um livro que foi exclusivamente para elevar o valor do amor, né? Cantares foi escrito para falar do amor. Mas no capítulo 8, verso 6, o livro diz que o amor é tão forte como a morte. O amor é tão forte como a morte. Por que ele disse isso? Porque ele queria dizer que o amor realmente tem uma força muito grande, tanto quanto aquilo que as pessoas entendiam como a força mais determinante, aquela que ninguém vence, a morte. Veja como se valoriza isso. Portanto, essa nossa semana terminou com a morte dando a última palavra. Eu quero que você compreenda a Semana Santa. Ela terminou de uma forma drástica. E quem acabou falando em último lugar foi a morte. Tanto que no capítulo 16 do Evangelho de Marcos, no versículo 2, diz que no domingo de manhã, eu estou falando aqui de um dia depois, onde a morte era forte. No domingo de manhã, o primeiro dia de uma nova semana, bem cedo, no raiar, no nascer do sol, 3 mulheres, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, lembrando aqui que Madalena sabia onde é que tinham sepultado ele, elas vão até o sepulcro, onde tinham colocado, onde puseram Jesus, e foram fazer o que elas não puderam fazer no sábado. Elas foram dar a Jesus um sepultamento digno. Mas vejam, presta atenção aqui. Elas vão, mas vão com um pensamento embotado, um pensamento dominado pela morte. Eu quero que você entenda essa cena. Eu quero que você, para você valorizar a Páscoa, entender a Páscoa que o Senhor tem para você nessa manhã, você precisa entender esse momento. Elas chegam lá tomadas pela morte, porque a cabeça delas está num corpo sem vida, elas estão pensando num cadáver, elas vão encontrar ali dentro de uma caverna, que foi aberta numa rocha justamente para isso, para quê? Para abrigar um cadáver. Elas vão lá para tentar dar um tratamento digno para alguém que já estava morto, para alguém que já tinha acabado. São os restos mortais de uma criatura que a morte tragou. A morte aqui continua dando a última palavra. As 3 pensavam morte nesse momento que nós lemos aqui. Levam aromas para embalsamar o corpo de Jesus, ervas cheirosas para encobrir o hálito da morte que cheira mal. Em seus pensamentos aqui, no coração delas, está o quê? A morte venceu. E não é à toa. Elas estiveram lá nos pés da cruz. Elas acompanharam toda a agonia, elas presenciaram o horror da morte. Elas estavam lá e ouviram ele falando: meu Deus, por que me desamparastes? Elas ouviram: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Viram Jesus morrendo. Então, não admira que elas continuem envolvidas por essa névoa de angústia, de tristeza, por esse luto. Entende aqui? Elas 3, o coração delas. Olha a cena. Elas estavam cruzando o vale da sombra da morte, como diz o Salmo 23, e você precisa entender isso. Não admira que elas não estejam pensando em nenhuma outra coisa a não ser ervas cheirosas e numa pedra pesada colocada na entrada do túmulo. É tudo que elas pensam. Como é que nós vamos entrar? A pedra é enorme. Quem vai nos ajudar a remover a pedra da entrada do túmulo? Sabe quem vai? O sobrenatural vai. Porque no verso 4... diz que quando elas chegaram no lugar, elas foram chegando e viram que a pedra, que era muito grande, diz o texto, já havia sido removida. Entre comigo na cena. Elas entram na gruta e viram um jovem vestido de roupas brancas sentado à direita e ficaram cheias de medo. Quando elas entraram, imagina a cena, elas entraram, viram aquele jovem ali apavoradas e ele disse: o que? Não tenham medo.
Não tenham medo, vocês estão dominadas pela morte. Vocês estão procurando aqui Jesus o Nazareno que foi crucificado, que foi morto. Aí vocês estão procurando, mas entenda, vocês estão procurando a morte, mas aqui não tem morte não. Sabe por quê, mulheres? Porque ele ressuscitou. Ele não está aqui não. Veja o lugar que colocaram ele em nome de Jesus. Ele vive, glória a Deus. Presta atenção aqui, entra comigo, meu irmão. Minha irmã, Paulo disse em Filipenses 2, que ele renunciou à sua própria glória. Ele esvaziou-se do seu poder para se tornar ser humano e passar pela morte mais terrível, a saber, a morte de cruz. Eu quero que você entenda isso e nós temos que compreender. Ele passou por tudo aquilo que nós passamos. Ele enfrentou tudo que nós enfrentamos. Ele enfrentou a dor e o sofrimento como nós. Ele enfrentou a morte. Aliás, não, ele enfrentou a morte e ele venceu a morte. E tudo isso para que todos nós pudéssemos olhar para ela e fazer a mesma pergunta que Paulo fez em 1 de Coríntios capítulo 15, versículo 25. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Me mostra agora a tua vitória, porque Cristo morreu por nós e hoje eu vivo, eu não morri mais. Eu não estou morto não, eu estou mais vivo do que nunca. Queridos, para as pessoas, morte é essa força poderosa com a qual ninguém luta e ninguém vence. Isso é morte. Para aquelas 3 servas de Deus, morte era isso. Ela dava a palavra final, mas para você não. Para você não é assim. Veja aqui, primeiro o jovem aqui fala de Jesus crucificado e morto, que renunciou à sua glória para morrer por nós. Mas depois ele fala do quê? Ele fala do Jesus ressuscitado, ele fala do Jesus vitorioso, ele fala do Jesus vivo para sempre. E ele ressuscitou para nos dar vitória sobre todas as situações que querem matar a vida de Deus em nós. Deus tem vida para você? Deus quer que tem vida na tua casa, no teu coração, nos teus relacionamentos. Pois é, ele ressuscitou para te dizer que essa vida não pode morrer e não vai, em nome de Jesus. E você vai poder ter vitória sobre tudo que quer tirar isso, porque eu e você somos o povo que celebra a vida e não a morte, em nome de Jesus, amém? Em Cristo, Deus já nos deu vitória sobre esse mundo dominado pela escuridão, pelo medo, pela tristeza, pela injustiça. Tem igreja de Jesus aqui na terra, nessa manhã? Presta atenção, a igreja do Cristo vivo é o único povo que pode abrir a boca e dizer: nós fomos salvos, nós fomos salvos, nós somos resgatados e resgatadas por Jesus Cristo, porque Ele morreu por nós, Ele ressuscitou glorioso, e o Senhor vive para que nós também vivamos. Eu e você podemos abrir a boca para dizer isso. Nós não cremos em um Senhor morto, não, um Senhor que precisa de ervinhas aromáticas. Nós cremos que o Senhor morreu sim, mas Ele ressuscitou, e eu digo isso porque Ele precisa ser vivo na tua vida. E eu digo isso também, porque muita gente fica olhando para uma cruz, com Jesus pregado nela e cultuando. Presta atenção, sabe o que as pessoas estão olhando e cultuando? A suposta vitória da morte. Quando eu olho para um Jesus morto, eu estou cultuando o quê? Que alguém venceu, e quem que venceu? A morte. Deixa eu perguntar uma coisa para você, a morte venceu, queridos? A morte venceu? Jamais. A nossa cruz está vazia, o nosso túmulo está vazio, nosso Jesus vive, e por isso nosso coração está cheio de vida e de alegria, em nome de Jesus, amém? Isso é Páscoa. Muitas pessoas se apegam à dor da Semana Santa, é uma sensação de, fica olhando para a morte, fica vivendo e vivenciando um luto, e por isso não celebra a alegria de um novo dia. Nós aqui já estamos num novo dia, é um novo momento. O Evangelho de hoje dá conta de uma cena que aconteceu no raiar de um novo dia. Era o primeiro dia de um novo tempo em que a morte seria definitivamente derrotada, e aqui está você para dizer que ela realmente foi. É esse momento do Evangelho hoje. A última palavra então nunca mais será dada por ela, mas sim pela vida que Deus planejou para o seu povo. Você consegue compreender o que a Páscoa de Jesus inaugurou? O que ela começou naquele dia de manhã? Começou algo que você vive até hoje, o privilégio de saber que nas tuas relações, na tua vida, em tudo que você viver, não, a morte não vai falar não, a morte dos nossos sonhos não, não, aqui tem um Deus que quer nos dar vida, foi o que Ele criou, o Senhor criou a vida, e o ser humano conseguiu introduzir a morte na criação. Ele não tem nada a ver com morte não, a morte é a negação de tudo que Deus criou.
Por isso que ele voltou, para nos salvar e devolver a imagem e semelhança de Deus, um povo que vive e vive eternamente em nome de Jesus, amém? Veja que o jovem está vestido não de luto, mas de roupas brancas da vida, sentado à direita do túmulo, e ele diz às mulheres: vão e digam aos discípulos dele e a Pedro as boas novas, anunciem o evangelho. Qual é o evangelho? Ele ressuscitou, ele está vivo, e está indo adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão, diz o anjo, lá vocês o verão exatamente como ele lhes disse. Agora veja aqui que interessante, o texto termina dizendo, e nessa cena aqui dentro da gruta, que eu queria que você entendesse, isso aqui durou alguns poucos segundos, porque elas estavam indo, o que nós vamos fazer com aquela pedra? De repente elas viram, nossa, já tiraram, e elas entram, e quando elas entram, o jovem, e ele fala 2 frases, segundos, e elas apavoradas, é uma cena rápida, de alguns segundos elas estavam tão aterrorizadas, que elas fugiram correndo e não contaram nada para ninguém. É assim que a cena termina. Isso é um desafio, e eu quero comentar algumas coisas com você. Primeiro que as mulheres aqui são destaque, né? Olha que lindo isso. Aqui, no coração de Deus, elas são as primeiras apóstolas. Se existia uma boa nova para ser anunciada, quem foi o primeiro a ser chamado para anunciar? Elas, desculpa. Elas são enviadas para pregar as boas novas. Então, para o evangelho e para Deus, elas são protagonistas. Não para essa igreja machista que está aí, né? Que não deixa a mulher nem falar. Mas para Deus elas têm que abrir a boca. Elas receberam a primeira mensagem, no primeiro momento. E diz o texto que elas não conseguiram anunciar, porque elas ainda estavam dominadas pela morte, elas ainda estavam dominadas, permitiram que o medo fosse mais forte do que a mensagem, do que as boas novas. E até hoje, se você for ler, os teólogos, e muito, quebra a cabeça para entender, porque Marcos termina dizendo que as mulheres não conseguiram proclamar essa mensagem tão importante. Por que é que elas não conseguiram proclamar as boas novas? E eles ficam brigando, e eles dizem, é muito simples, sabe por quê? Porque essa é a história de todos os primeiros apóstolos. Não são elas, são todos. Só para lembrar para você, vocês sabem que neste mesmo domingo de manhã que nós estamos lendo, ao anoitecer, os discípulos ainda estavam trancados em uma casa com medo da morte. Quem continua falando alto? Mesmo depois da ressurreição, a morte. Para eles a morte estava dando a última palavra ainda. Quando anoiteceu, não só as mulheres, mas todos eles estavam com medo de serem presos pelos judeus e mortos, como Jesus tinha sido, e por isso ninguém obedeceu ao ídolo de Jesus anunciar tudo que ele tinha ordenado, por todas as nações, ninguém tinha cumprido ainda. Mas eu quero que você entenda, você nunca pode se esquecer que ele nunca abandona os seus. E o texto, a palavra de Deus diz, a Bíblia diz, que naquela noite, quando eles estão trancados, dominados pelo medo e pela morte, Jesus, mesmo com a porta trancada, entra na casa e diz, que a paz seja com todos vocês. Não precisa ter medo, que a paz seja com todos vocês. Por que Jesus estava ali? Para dizer para eles, calma, fiquem em paz, porque a morte já foi vencida, queridos, vocês não estão entendendo, eu estou vivo. Vocês estão aí morrendo de medo, com medo da morte? Mas veja, com isso tudo, presta atenção aqui, 50 dias depois, nós vamos celebrar, né? 50 dias depois, Jesus apareceu várias vezes para eles nesse período, para mostrar que a vida tinha vencido, mas eles ainda estão trancados dentro de uma casa com medo de morrer. Percebe como a morte é forte? Eles ainda estão lá dentro achando que eles vão ser mortos. A morte continuou na cabeça deles, tanto que mais uma vez, o que aconteceu? O Senhor não desistiu, alcançou todos eles, e soprou e derramou o Espírito Santo sobre todos eles. Diz que um vento impetuoso, línguas como de fogo, repousou na cabeça de todos eles, e agora sim, os discípulos que estavam tomados ainda pela morte, se encheram de ousadia, e saíram daquela casa, agora não cheios de morte, mas cheios do Espírito Santo, cheios de vida, para anunciar finalmente a mensagem da boa nova. A morte tinha finalmente sido vencida, glória a Deus por isso. A igreja do Senhor vai viver, e vai viver eternamente, amém? Entenda o contexto, porque nós estamos aqui diante de 2 projetos. Eu quero que você entenda a semana direito e o que nós estamos celebrando nessa manhã de domingo. São 2 projetos, porque de um lado tem um culto à morte, de um lado tem mulheres com roupas de luto, com tristeza, com seus aromas para dar uma maquiada naquilo que já tinha morrido. Os discípulos acuados, amedrontados pela morte, mas de outro nós temos aqui um jovem vestido de branco, anunciando a todos uma esperança, dizendo, olha, Ele é o Deus da vida, não da morte, não se preocupe. São 2 coisas distintas que nós temos que entender.
Ele diz: a morte foi e será sempre vencida, porque Ele é o Deus que tem compromisso com a vida. Deus não inventou a morte, Deus não quer que ninguém morra. Você entende o Deus que você serve? Entende, sim ou não? Um povo que vive no mundo, que diariamente vê coisas morrendo à sua volta, às vezes morre a nossa esperança, às vezes morre os nossos relacionamentos. Deus não planeja a morte, Deus planeja outra coisa. De um lado a dor, de quem quer encobrir o cheiro da morte, e de outro o poder, que remove qualquer pedra que impede a vida que Deus criou e deseja nos dar. Se em um primeiro momento parece que a morte venceu, o Senhor nos deu a Páscoa. E você está aqui nessa manhã para nos lembrar que nunca jamais, sabe por quê? Porque Ele afirmou que nunca nos deixaria, jamais nos abandonaria. E eu quero que você entenda uma coisa: aonde o Senhor chega, a morte tem que sair, porque Ele vem trazer vida. Se no nosso lar lá atrás havia muitas situações de morte e de desrespeito, o Senhor chega e a morte tem que sair, porque Ele veio trazer vida, em nome de Jesus. Queridos, a ordem aqui, queridas, é de restabelecimento. Porque Ele diz assim: ó, vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que voltem para a Galileia, voltem para onde vocês saíram, onde tudo começou, porque eu vou restabelecer, eu vou recomeçar tudo agora. Vamos recomeçar. Se nesse mundo que nós vivemos parece que a morte ainda está dando a última palavra, entenda uma coisa: andar com Cristo é saber que tudo pode começar de novo. Optar por Jesus é saber que tudo vai renascer, porque com Ele ao nosso lado a vida sempre vai prevalecer. O mal não vai dar a última palavra sobre nós, sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Você entende isso? Eu não preciso dizer para você das incontáveis situações em que a morte tem dado a última palavra nesse mundo que nós vivemos. A morte pela fome e pelo abandono, isso você vê todos os dias. A morte pela ignorância da violência, a morte pela burrice das armas, porque isso é uma burrice que nega Deus. A morte pela ignorância da violência, as fortunas conquistadas às custas das guerras, que matam tantos inocentes. A ganância de demônios querendo dominar o mundo sozinho, excluindo as outras pessoas da vida. Esse é o nosso mundo. A morte pela falta da comunhão, pelo isolamento, pelo individualismo que as pessoas vivem hoje, a morte pela falta de solidariedade, pela falta de empatia, pela falta de misericórdia. Morte. A morte dos relacionamentos, pela falta de carinho, pela falta de atenção, e o mundo que já não conversa mais, porque agora só existe o monólogo das telas, e as pessoas estão matando umas às outras dentro de si mesmo, porque eu não preciso conversar com ele, eu fico aqui mesmo. Nós estamos matando, você percebe isso? O mundo que anda querendo matar o amor, esse amor que implica partilhar a vida com os outros, mas é um momento que o ser humano só pensa em si mesmo. Ele está matando o quê? Matando o amor. Meu irmão, em um mundo em que parece que até nas igrejas o Evangelho morreu, eu estou celebrando nessa manhã, iluminada de domingo, a Páscoa com você. E eu quero que você entenda, eu estou no raiar do primeiro dia dessa semana, o primeiro dia de um novo tempo vitorioso, e eu quero profetizar sobre a tua vida. Nós servimos neste lugar ao Deus que criou a vida, e se o ser humano colocou dentro da criação a morte, saiba que Ele já veio para nos salvar dela, e é isso que nós celebramos nessa manhã, a vitória que nos foi dada sobre todas as formas de morte. A gente, quando pensa em morrer, pensa na morte física, né, do caixão, que nós vamos passar, mas não é só isso. A Bíblia fala de gente que dorme, a gente que está andando por aí, mas já morreu porque não entendeu que nós temos que recomeçar, e que Deus é o Deus da ressurreição. Meu irmão, toda vez que Deus chega, as coisas recomeçam, a vida tem que renascer em nome de Jesus. É tempo de cumprir sobre nossas vidas as palavras de Jó 19:25, porque Jó disse assim: quanto a mim, e eu não sei quanto a você, mas ele diz: quanto a mim, eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra, em nome de Jesus. Você crê? Você crê nisso? O meu Redentor vive, e não importa a situação que aqui está, eu sei que Ele se levantará sobre a minha vida. Nós temos que crer nisso. Portanto, presta atenção, eu preciso só te lembrar, como parte dessa memória maravilhosa, sublime, que se chama Páscoa, duas coisas importantes sobre esse domingo de manhã, bonito, novo. Deus tem compromisso com a vida. Nós que somos o seu povo, nos comprometemos com ela.
com a vida. E a nossa responsabilidade é lutar contra toda sorte de morte, seja ela qual for. Às vezes é a morte do sonho, da esperança, é a morte da vontade de viver. Nós temos que lutar contra isso. Esse lugar aqui é a habitação de um Deus que criou a vida e se manifesta nesse mundo. Ele é vivo no mundo através de um povo que luta contra toda sorte de morte. Mas para a vida dar a última palavra, eu queria dizer para você em primeiro lugar, para que a vida prevaleça, nós precisamos, primeiro, contar com a ajuda sobrenatural de Deus nos ajudando. Para que a Páscoa seja uma realidade, aonde você viver, no teu trabalho, na tua casa, no teu coração, na tua alma, nós precisamos contar com a ajuda sobrenatural de Deus nos ajudando. Senão não vamos conseguir. Porque sem Ele não tem vida. Você entende isso, sim ou não? Basta Ele se afastar que a morte se apresenta. Basta Ele se afastar da nossa casa que basta Ele sair do nosso lado que a nossa alma Então nós precisamos saber que nós podemos contar com essa ajuda dele sobrenatural. Ele quer nos ajudar. E eu estou dizendo isso porque o Evangelho fala que 3 mulheres muito bem intencionadas, mas ainda sem compreender como era Deus de verdade, estão tomadas pela morte, vão ao túmulo que tinham sepultado Jesus para dar a ele um sepultamento digno. Afinal, elas amavam Jesus. Entretanto, além da morte, outra coisa tomava o pensamento delas. O quê? A pedra. Elas estão indo fazer o que? Elas tinham comprado os aromas, e o que está enchendo a cabeça delas? A pedra. Nós vimos rolar uma pedra enorme na porta da gruta, como é que nós vamos passar os perfumes nele, como é que nós vamos cuidar do corpo de Jesus se a gruta está fechada? Como? Na cabeça delas tinha uma pergunta: quem é que vai nos ajudar a remover a pedra enorme? A resposta é: quem? Deus. Deus. O Evangelho diz que quando elas se aproximaram do túmulo, viram que a pedra já tinha sido removida. Por quem? O texto nem diz, né? Por que não diz? Porque não precisa. Porque é o momento aqui, Marcos está apontando para aquilo que Deus queria fazer. Marcos está apontando para aquilo que Deus desejava fazer. A enorme pedra já havia sido removida e dentro do túmulo tinha um jovem vestido de branco anunciando as boas novas. Meu irmão, minha irmã, querido e querida do Senhor, o próprio Deus removeu a pedra que impedia e era enorme. Aquelas mulheres de saber que ele e para ele a morte nunca iria dar a última palavra. Para elas saberem que ele estava vivo, tinha algo impedindo. Quem é que tirou? Deus. Foi um guindaste? Foi uma máquina? Foi Deus. Presta atenção aqui que eu estou falando da tua vida. Quando o texto diz que a pedra colocada à frente do túmulo era muito grande, ela está querendo dizer que para remover aquilo tinha que ter uma força maior do que ela. Sim ou não? Por isso que diz, era muito grande. Como é que tira? Tem que ter uma força maior do que ela. Só uma força excepcional podia remover, maior do que aquelas servas de Deus podiam, e elas não tinham aquela força. Eu quero que você entenda o momento aqui que isso é importante. Sabe por quê? Porque com você e comigo é a mesma coisa. Entenda isso aqui. Em quantas situações a gente olha e parece que aquilo é o fim para nós, sim ou não? Quantas vezes você falou, não tem jeito? Quantas? Isso não vai mudar nunca. Quantas? Em quantas situações a gente está diante de nós e a gente olha, aquilo é tão grande, parece que a morte vai vencer, hein? Estava vendo o Marcelo na cruz aqui, né, Marcelo? Quantas vezes eu ouvi, não tem jeito para ele, porque esse povo não sabe que tem alguém que fala, a última palavra é minha, em nome de Jesus. E é tão grande que a gente se desespera. Como é que eu vou conseguir tirar isso da minha vida? Como é que eu vou conseguir tirar isso do meu coração? Como é que eu vou fazer para superar isso? Como é? É mais forte do que eu não tenho força para derrotar isso. Quem é que vai me ajudar? Sabe quem? O Deus que quer que você viva vai te ajudar, em nome de Jesus. Você tem fé? A igreja do Senhor tem fé? Pois é, que se levante o tamanho que for, tem um Deus que é muito maior e Ele vai fazer você viver. Isso é Páscoa. É essa a mensagem da Páscoa. Porque para a maioria das pessoas a morte é essa força poderosa demais. Contra a morte não tem jeito. Tem sim, quem diz que não tem? As pessoas veem o carinho morrendo nos casamentos, né? A atenção, o casamento morrendo pela falta de respeito dentro de casa, o futuro dos filhos morrendo,
As pessoas convivem, acham que é normal ver a felicidade morrendo, ninguém ri mais. Dentro de casa não tem mais alegria das gargalhadas. Está morrendo, a comunhão está morrendo, o sonho está morrendo. Sabe quando a gente antigamente sonhava em namorar e casar e ter uma família abençoada? Isso está morrendo. As pessoas convivem com a felicidade morrendo, meu irmão. As pessoas convivem com a espiritualidade morrendo dentro das igrejas. Morta, como assim? Meu irmão, para vencer toda essa sorte de morte, só tem um jeito. Deus precisa vir nos ajudar a remover todas as dificuldades que querem nos impedir de viver. Nós temos que buscar isso, nós temos que nos entregar a isso. Nós somos pentecostal, nós temos que buscar o Espírito Santo de Deus em nossa vida, cada minuto, porque Ele pode nos ajudar a remover tudo que quer nos impedir a vida. As pessoas vão se conformando com o cheiro da morte, e vai vivendo, e a vida vai ficando um negócio tão sem graça, que você acorda e fala assim, vale a pena acordar? Quantas pessoas nessa manhã abriram os olhos e fecharam de novo e falaram, não vale a pena abrir os olhos nessa manhã, porque eu não tenho razão para sair daqui. Meu irmão, as pessoas vão se incomodando, elas vão se acomodando, e eu quero que você tome posse em nome de Jesus. Naquela manhã, do primeiro dia de uma nova semana, aconteceu algo sobrenatural. Tem um evangelho que diz que teve até um terremoto, que não importa o que teve, mas foi sobrenatural, porque Deus queria mostrar que com Ele a vida vai ser possível. Com Ele a vida é possível. Com Ele a morte não vai mandar. O mundo pode produzir a morte que ela quiser, mas com Ele ao nosso lado, a vida vai dar a última palavra e nós vamos poder sonhar de novo. Entende isso, sim ou não? É impressionante isso. A palavra de Deus nessa manhã de Páscoa aponta para a vontade de Deus. Esse texto aqui, falando dessa gruta, aponta para a vontade de Deus. Eu quero que você receba, porque a igreja do Cristo vivo precisa saber que com Deus ao seu lado, a última palavra vai ser dada pela vida, e por isso nós vamos viver, meus irmãos. Nós vamos viver, meu irmão, em nome de Jesus, amém? Ainda que está pesado demais, ainda que haja algo grande demais nos impedindo de viver, saiba que Ele, o nosso Senhor, o nosso Redentor está vivo, e Ele é o Emanuel, Ele é Deus conosco, e por isso nada nesse mundo é grande demais para Ele, e Ele vai nos ajudar em nome de Jesus, você crê? Ele vai nos ajudar, e nós vamos viver, e nós vamos vencer essa morte em nome de Jesus, amém? Só mais uma coisa, que você precisa saber, nessa manhã bonita de celebração, você precisa saber que Cristo vive no mundo, neste mundo, por quê? Porque tem um povo que anda nos seus caminhos, vivendo Cristo por onde anda, proclamando as boas novas. Cristo vive neste mundo. Por que Ele vive? Porque tem um povo que anda nos caminhos dEle, por onde Ele andou, vivendo Cristo enquanto proclama a palavra. Por isso que Ele vive no mundo. E eu digo isso porque essa enorme e pesada pedra foi removida de forma sobrenatural por Deus, e dentro da gruta tinha um jovem vestido de branco, um jovem vestido de vida, sentado à direita, e ele pergunta, vocês estão procurando Jesus morto? É isso que vocês vieram fazer aqui? O que é esse potinho aí? Ah, é um perfume que eu comprei. Ah, para quê? Ah, para cuidar do corpo dele. É mesmo? Então, atrás do Jesus morto, desculpe decepcionar vocês, hein? Tá? Não vai ficar triste, mas ele não existe mais. Glória a Deus, meu Deus. Quantas igrejas por aí você olha e fala, cadê Jesus que eu não estou vendo? Não tem um glória a Deus nessa igreja, não tem Jesus nela, né? E quando tem, ainda criticam, né? Cadê o Jesus vivo me fazendo dar glória a Deus? Cadê Jesus vivo sentado ali, vendo essas crianças, esse povo dançando aqui, eu chorando ali? Cadê o Jesus que me faz chorar só por ouvir um louvor? Cadê? Ele está morto? Não, vocês estão procurando um Jesus morto? Desculpa, ele não existe mais. Ele ressuscitou, ele está vivo, glória a Deus. Se você tem que chorar, chore de alegria. Chore de gratidão, chore pelo poder do Espírito Santo de Deus, porque Ele está vivo, e Ele vive, sabe mais? Ele mandou que vocês vão e anunciem a mensagem. Que mensagem? Que Ele está vivo, e que vocês têm que ir, todos vocês que são dele, voltem para a Galileia, voltem para o início, quando Ele chamou vocês, que Ele vai adiante de vocês, e tudo vai recomeçar. Volta para onde vocês começaram, onde vocês foram encontrados, porque Ele vai na frente, Ele já está lá esperando, porque vai recomeçar tudo de novo, glória a Deus. Entenda o que, você precisa entender, quem sou eu, quem é você, nesse primeiro novo tempo cheio de vida.
Foi inaugurado nessa manhã que nós lemos, um novo tempo na nossa história. É um tempo em que a vida prevalece, a morte foi derrotada. Quem sou eu, quem é você nesse novo tempo? Nós somos um povo que recebeu a incumbência de anunciar a boa nova de que a vida prevaleceu. Eu fico pensando nessas horas, as pessoas vendo você vivendo. O que elas veem na sua vida? Eu fico pensando em você tratando o seu filho, você tratando a sua esposa. Elas estão vendo o quê? Vida ou morte do respeito? Ei, ele vive ou ele não vive? Nós vivemos com ele ou nós não vivemos com ele? A morte foi vencida, é para isso que nós vivemos. A morte foi vencida, e para isso nós temos que voltar ao princípio de tudo, nós temos que recomeçar, porque a nossa vida também precisa ressuscitar como ele ressuscitou. Por isso nós sabemos que ele prometeu que caminharia à nossa frente. Ai, pastor, mas eu tenho que morrer? Tem, por quê? Porque ele já morreu. Eu tenho que tomar uma cruz? Tem, porque ele já tomou a dele. Eu tenho que amar as pessoas que me odeiam? Tem, porque ele amava. Ei, Jesus é vivo ou é morto? Pensa comigo, não é lindo isso? Fica triste não, é maravilhoso. Isso para mim é uma oportunidade de viver. É maravilhoso demais, querido. Nós temos que recomeçar. Ele vai primeiro, ele vai na nossa frente. Nós somos os seus seguidores e seguidoras. É lindo isso. Ele passou pela cruz primeiro e nós tomamos a nossa e vamos atrás dele. Páscoa. Ele morreu primeiro? Sim, nós morremos para nós mesmos como ele morreu. O que estava aqui hoje? Senhor, afasta de mim esse cálice, então não seja feita a minha vontade, eu morro para a minha vontade, seja feita a tua. Ele fez, você faz também, porque você vai atrás dele, porque ele disse que ia na tua frente, ele faria primeiro. Ele mostrou para você que como ser humano é possível perdoar, respeitar, amar, se negar. Ele mostrou que é possível. Ele foi primeiro para você ir atrás dele. Ele morreu primeiro. Meus irmãos, ele nos amou primeiro, e nós que o amamos, fazemos desse amor a razão da nossa vida, porque nós amamos os outros como ele nos amou, de forma incondicional, como foi dito aqui hoje. Você entende isso? Páscoa é maravilhoso demais. Nós não podemos perder essa oportunidade, queridos. Nós somos o povo que segue os passos de Jesus nesse mundo. Porque eu e você somos os que vão mostrar para quem quiser ver e ouvir que a última palavra aqui nesse mundo quem tem que dar é a vida. A última palavra na nossa história vai ser dada pela vida. E quando essa vida terminar, sabe quem vai dar a última palavra? A glória com os seus anjos, porque é para lá que nós vamos, em nome de Jesus. É maravilhoso demais. O apóstolo Paulo disse em Romanos 6, a partir do 4, olha isso que lindo. Pois pelo batismo, você foi batizado já? Pois é, olha o que a Bíblia diz. Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, nós também podemos viver uma nova vida. Olha que lindo isso. Uma vez que nossa união com ele se assemelhou à sua morte, assim também a nossa ressurreição será semelhante à dele. Está querendo dizer o quê? Que ele aceitou morrer, e nós que na semelhança dele também aceitamos renunciar a nós mesmos, assim como ele ressuscitou e vive hoje, você também tem uma nova vida, uma nova forma. É na nossa frente que nós vamos vê-lo, não é andando atrás das nossas vontades, mas é andando atrás dele, é com ele diante de nós, meu irmão, é seguindo os seus passos, que nós vamos ver a vida prevalecendo, porque os caminhos que ele nos leva, é sempre caminhos de vida, e não esses aí que o mundo apresenta para mim e para você. Se nós aceitamos morrer como ele aceitou, se nós aceitamos ser aquilo que ele nos ordenou, se nós aceitamos viver como ele viveu, pode estar certo de uma coisa, como Paulo disse, nós poderemos viver uma nova vida. Não adianta celebrar a Páscoa se você não acreditar nisso, não crer nisso. A minha vida está aqui nesse lado, nessa quesita, está um buraco, está uma miséria, está uma morte. Mas eu queria dizer para você, você precisa crer nisso, isso aqui precisa ser novo, aqui precisa ter vida, aqui precisa renascer, mas para isso você precisa morrer. Porque quando você morre como ele morreu, você vai ressuscitar, e essa vida vai ser nova em nome de Jesus, renascida para a glória do nome do nosso Redentor, porque ele vive, nós também viveremos. Glória a Deus que eu estou olhando para um monte de povo que já viu a sua vida renascendo em nome de Jesus, e graças a Deus por isso.
Meu irmão, veja, deixa eu mudar a frase aqui. Porque Ele vive dentro de cada um de nós, nós também viveremos. Essa é a lógica da Páscoa. Afinal, quem morre para si, já não vive mais para si mesmo, mas é Cristo que vive nele, sim ou não? Hein? Não é? Não é lindo? Então eu encerro aqui essa manhã, dizendo para você que nós estamos celebrando a Páscoa. E por mais que a Páscoa é fruto de uma ordem que Deus deu lá atrás, lá na antiguidade, para preservar a nossa memória, você tem que entender que a Páscoa não está congelada no nosso passado, sabe? A Páscoa não é uma coisa que aconteceu há 2000 anos atrás. A Páscoa de Jesus é outra coisa, não. Ela é uma realidade hoje, nessa manhã de domingo. Por quê, pastor? Porque Ele vive. Porque Ele não morreu há 2000 anos atrás, Ele está vivo aqui agora do teu lado. Ele faz parte da tua história. Você tem sonhado coisas diferentes? Pois é, Ele está vivo aí do teu lado para te ajudar a tirar toda a pedra que está impedindo você de viver o que você está sonhando. Ele vive, meu irmão, em nome de Jesus. Ele continua vivo. Por quê? Porque Ele é vivo dentro de cada um de nós. Amém? Então entenda a Páscoa de uma vez por toda. A Páscoa é sobre viver com Cristo, mas é sobre viver como Cristo viveu, e é sobre Cristo viver dentro de nós. Entende isso? Isso é Páscoa. Não é um momento bonito, a celebração do nosso ano, a memória preciosa. Não. Se Ele não caminha com você hoje, se você não caminha nos passos dEle, se Ele não está dentro de você, não tem Páscoa. Porque Ele é vivo, Ele não é morto. E nós temos que tomar posse disso. E assim, com tudo isso, esse mundo vai saber que Ele vive. Como é que o mundo vai saber que Ele é vivo? Quando você abrir a tua boca, e você vai abrir a tua boca para cumprir a ordem de ir anunciar a boa nova. Qual que é a boa nova do Evangelho? O que é Evangelho? Qual que é a boa notícia que a palavra de Deus anuncia? Ele ressuscitou, Ele está vivo. E é isso que tem que estar na tua boca. É isso que não pode sair dos teus lábios. E a pessoa vai chegar para você e falar assim: como assim, cidadão? É isso aí, Ele está vivo. Como é que Ele está vivo? Está louco? Me prova. E você vai falar: quer uma prova? Pode olhar aqui para mim. E você vai ver que aqui na minha vida a morte já foi vencida. E hoje eu, minha casa, minha história, minha vida espiritual, os meus sonhos vivem por uma única razão: Ele me deu uma nova vida. Ele é vivo para escrever uma nova história lá na minha casa. Ele é vivo para me dar uma esperança, um sentido na vida. Ele é vivo em nome de Jesus, amém? Tem povo vivo aqui nessa manhã? Tem povo que consegue celebrar a vida aqui nessa manhã com alegria? Tem povo que entende que Ele vive para que você também viva, sabe disso? Então pode até aplaudir o Senhor, o povo da vida, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Fica de pé, fica bem vivo, fica alegre, fica feliz. Alegremos-nos e exultemos-nos de alegria, disse assim Isaías, né? Porque o Senhor vive e nós também vamos viver, em nome de Jesus. A morte foi derrotada, foi tragada pela vitória do Deus da vida, graças a Deus. Aleluia. Acredito no Filho, eu acredito na ressurreição. Em seu nome a salvação, pelo poder do seu sangue. Amém, amém. Viverei, viverei, porque Ele vive. Amém, amém. Que o meu louvor seja eterno ao Senhor. No meu túmulo eu estava, morto em vergonha e dor, quando eu ouvi o som da sua voz. Pelo meu nome Ele me chamou. Amém, amém. Viverei, viverei, porque Ele vive. Amém, amém. Que o meu louvor seja eterno
vivo, Deus eterno, Deus presente, Deus querido, amado, Senhor soberano das nossas vidas. Exaltamos o Teu nome nesta manhã. Nos reunimos nessa manhã com a única intenção de dizer que grande acima de tudo e de todos é o Senhor. Nós queremos orar para declarar com os nossos lábios que grande é o Senhor, que acima de tudo está o que o Senhor criou. Que nós sabemos, Pai, que o Senhor é o Deus da vida, o Criador, e não só o Criador, mas o sustentador de toda forma de vida. E que ainda que este mundo tenha inventado a morte, Pai, ainda que as nossas obstinações causaram tanta dor, sofrimento e morte em tantas situações, o Senhor jamais desiste de nós. E por isso o Senhor aqui está mais uma vez, meu Pai, para dizer que aquilo que o Senhor criou vai prevalecer, porque o Senhor já veio nos salvar, o Senhor já veio nos mostrar os caminhos que nos levam à vida, Pai. Senhor, nós queremos Te agradecer por mais essa oportunidade deste domingo expressivo, desse domingo lindo do nosso ano, Senhor. Obrigado. Obrigado por esta manhã, por esta Páscoa, por esta memória que acabamos de celebrar, desta manhã tão esplendorosa, de um raiar de um novo dia, de um novo tempo em nossas vidas, em que a morte foi definitivamente derrotada, em que ela jamais dará a última palavra, em que a tristeza, a dor e o luto determinem quem somos nós, porque o Senhor vive para que nós também vivamos, Senhor. E não há situação neste mundo que vai nos separar deste amor maravilhoso. O que é que poderá nos separar do Teu amor, Jesus? Será a morte? Será a dor? Será o sofrimento? O que é que pode, Senhor? Nada neste mundo pode, porque acima de tudo está o Senhor. E nós oramos para Te agradecer. Obrigado, obrigado, exaltado das nações. Obrigado pela oportunidade de nos lembrar nesta manhã aquilo que o Senhor fez, dessa memória tão preciosa, daquilo que o Senhor faz, desse agir tão lindo, daquilo que o Senhor quer continuar fazendo, dessa esperança maravilhosa que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, por esta manhã, por este lugar, por esta celebração, por tudo que nós fizemos e vimos aqui. Obrigado por fazermos parte disso, desta memória preciosa de que a última palavra na nossa vida será dada pela vida, Senhor. Senhor, nós aprendemos hoje que precisamos da Tua ajuda, aliás, de uma ajuda sobrenatural. Venha com o Teu agir sobrenatural sobre o Teu povo. Nós entendemos, Senhor, que o Senhor conta com cada um de nós, para que nós sejamos testemunhos vivos de que o nosso Redentor vive. Nos ajuda a viver neste mundo de forma a mostrar para Ele que nós vivemos, porque o Senhor também vive, meu Deus. Estamos aqui, somos a Tua igreja, cheios de gratidão, de amor, cheios, Senhor, da Tua presença, do Teu Espírito derramado sobre nós. Nós engrandecemos a tudo, louvamos o Teu nome com gratidão, porque nós nos reunimos nessa manhã, celebramos essa Páscoa maravilhosa, sob a autoridade que há no Teu nome, Jesus, sob o Espírito que foi derramado sobre nós, e há 2000 anos atrás nos deu a oportunidade de um novo tempo, em que a vida fale mais alto em tudo que nós vivemos. Nenhuma situação desse mundo, seja ela qual for, vai dizer sobre o nosso fim, não. Obrigado, Senhor, porque esta palavra só cabe ao Senhor. Só o Senhor é Deus, e só o Senhor dirá algo sobre nós. Obrigado, meu Deus, e nós oramos gratos ao Senhor, porque oramos em nome de Jesus, e clamamos amém.